Aleluia, glória a Deus. Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa live da terça-feira. Terça-feira hoje, mega especial, né? Eu não sei se você está nos acompanhando, se você não está, né? Entra agora aí, você vai nos acompanhar. Hoje, a live de hoje, nós vamos estar falando sobre cura divina. Nós vamos estar com o pastor Rafael Marques, de João Pessoa, capital na Paraíba. Ele já entrou aqui, deixa eu já convidar ele, mas enquanto a gente está aqui só chamando ele para essa live, quero que você que está entrando agora aí, você possa convidar outras pessoas, né? Esse tempo que a gente tem vivido de tanto pânico, de medo e toda essa pandemia que está se alastrando aí no mundo inteiro, eu acredito que o tema de hoje, cura divina, vai ser algo extremamente mais que especial hoje para você, para se fortalecer na palavra, para você que conhece alguém que está enfermo. Eu acredito que é um bom momento de você poder convidar essa pessoa para compartilhar, para participar dessa live, porque nós vamos tratar de um assunto, né? Cura divina, que com certeza vai ajudar essas pessoas a serem curadas, a fé e a estarem conosco, né? Desfrutando desse tempo precioso. É uma hora é muito rápida, passa rápido demais. E deixa eu dar aqui um alô, pastor Rafael já está por aqui. Deixa eu dar só um alô aqui para algumas pessoas que chegaram. Eu queria falar aqui com Camila, Lucas, forte abraço, Rafa, Rogério, Bela, Josi, rapaz, tanta gente boa aí. Mas enfim, sejam muito bem-vindos à nossa live, né? A nossa live hoje da terça, hoje em especial, como eu falei, nós vamos estar falando sobre cura divina e eu quero apresentar a vocês agora o pastor Rafael Marques, né? Pastor da igreja Verbo da Vida, lá em João Pessoa, casado com Manu, né? Carinhosamente Manu, né? Que está aí com a gente também. Eu queria que ele dar as boas-vindas a ele e deixar ele falar com vocês que estão aí nos acompanhando. Rafael, seja bem-vindo à nossa live. Glória a Deus, boa noite, pastor. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, para mim é uma honra, um privilégio poder compartilhar da mensagem da fé, Amém. especialmente sobre um assunto que a gente ama tanto, que é a cura divina. Então, boa noite para todo mundo, gente. Para mim é um prazer mesmo e eu creio que a gente vai ter um tempo bom na presença do Senhor hoje à noite. Amém. Eu corri foi muito agora no começo. Meu Deus, deixa eu dar uma desacelerada, calma. Então, pastor Marcelo, Tranquilo. Rafael, então, deixa eu te falar uma coisa. Só compartilhar, né? Quando eu pensei em fazer essa live hoje, né? E o tema cura, me veio na memória você, né? Que tem, como você mesmo falou, por gostar, por você estar à frente de um dos, assim, de uma dos braços desse Ministério Verbo da Vida, que é o Centro de Cura. Eu queria que você pudesse apresentar o Centro de Cura para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Você que esteve à frente do Centro de Cura lá em Campina Grande, né? Na sede do nosso ministério aí também na Paraíba, e que você ficou alguns anos lá. Eu queria que você falasse como é que foi, como é que funciona esse braço do ministério, Uhum. quanto tempo você ficou lá, para o pessoal entender. Quem vai estar falando hoje sobre cura é alguém que tem vivenciado realmente, tem experimentado de uma porção de Deus nessa área. Amém. Então, pastor, o Centro de Cura no Ministério Verbo da Vida, porque assim como o Rema começou nos Estados Unidos, né? O irmão Reagan recebeu, no final da década de 70, 79, ele iniciou um trabalho de escolas de cura lá nos Estados Unidos, num prédio que ele chamava de Centro de Oração e Cura. E aí, Sim. nesse lugar, os alunos que iam para estudar no Rema, eles estavam livres para participar de algumas dessas atividades, e uma delas é o Centro de Cura. Porque Deus falou com o irmão Reagan a respeito da necessidade de ensinar a pessoa sobre cura divina. A gente sabe que Deus opera milagres, e isso não é uma novidade para muitos de nós. Tem vários Verdade. textos das Escrituras, histórias que nós podemos contar de momentos em que Deus manifestou o seu poder, sua graça sobre pessoas trazendo cura, e isso é abundante nas Escrituras e de testemunhos mesmo que a gente poderia contar. Mas se uma pessoa recebe uma bênção espiritual e não aprende o que a Bíblia fala a respeito do assunto, pode ser que em algum momento ela acabe perdendo aquela bênção. Por outro lado, pessoas que talvez estejam na expectativa de que alguma coisa aconteça, elas precisam ser ensinadas para saber o que elas devem fazer, qual a parte delas, qual o papel que o homem tem para receber cura divina.
Então Deus falou com o irmão Reagan, olha, eu não quero que você vá para as tendas, eu não quero que você faça um trabalho diferente, eu quero que você entre com pessoas em uma sala e ensine para essas pessoas o que a Bíblia fala a respeito de cura divina. Porque quando um homem tem conhecimento do que a Bíblia ensina sobre cura, e a gente, por muito tempo, tem sido enganado, persuadido de uma forma errada, de pensar que Deus não liga para a saúde do homem, que Deus está indiferente, né? Algumas pessoas até Verdade. pensam que Deus está contra. Tem gente que pensa que é Deus que está lançando enfermidade. Tem gente que não pensa isso, que acha, não, realmente não combina com a natureza de Deus. Mas pensa, Deus está indiferente. Deus quer que o homem cuide das coisas do homem e que Deus cuide das coisas da divindade lá em cima. E esse ensino é tão errado quanto o primeiro. Deus é interessado no corpo do homem também. A gente vê isso pelas Escrituras. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 3. Deus fala sobre um cuidado que ele tem com o homem, né? Ele diz, olha, do jeito que a comida é para o estômago e o estômago para a comida, assim é o Senhor para o corpo e o corpo para o Senhor. Então o Senhor dá uma valorização à saúde, ele quer que o homem cumpra o seu plano aqui na terra. E a enfermidade, ela é uma forma de impedir o homem ou de atrasar um homem no cumprimento do plano de Deus. Então isso é Verdade. contrário, né, ao desejo, à paternidade de Deus. Então o irmão Reagan recebeu essa inspiração de colocar pessoas sentadas e de ensinar até que, né, fossem feitos alguns testes na crença de uma pessoa. Porque o centro de cura é assim, a pessoa chega, normalmente numa segunda-feira, e ela vai ouvir 5 assuntos diferentes que estão relacionados à cura divina. A gente fala sobre cura por causa do amor, né? O amor curador de Deus. Na terça a gente fala sobre quem essa pessoa é em Cristo, né? E por que ela pode crer em cura divina, porque é algo que foi consumado, foi completo pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Na quarta a gente ensina sobre fé para a cura, na quinta sobre como manter a cura e na sexta sobre a unção da cura. E depois do tempo de aconselhamento, aquela pessoa ela vai passar por um período de aconselhamento com 3 ministros. Ela vai sentar com 3 ministros e esses ministros vão conversar com ela sobre o tema que foi ministrado no dia. Então, se ela tiver alguma pergunta, responde a pergunta e vai incentivar essa pessoa a praticar a palavra, confessando, vai dar algumas confissões, alguns versículos-chave. Então, é um tratamento VIP que a pessoa recebe para que ela, na sexta-feira, receba a imposição de mãos e o poder de Deus fique livre para operar sobre uma pessoa que está consciente do que é esse poder, né? Então, o centro de cura é um lugar de esclarecimento, em primeiro lugar, das Escrituras, mas é um lugar onde o poder de Deus se manifesta para trazer cura sobre pessoas, né? Então, irmão Reagan, a ideia dele era essa, colocar pessoas e falar sobre esses assuntos. Lá no Rema dos Estados Unidos, ele chama os ministros dele, chamava e chama ainda até hoje, como técnicos de cura. Porque na cabeça dele, no coração dele, na verdade, a ideia era de que cada ministro ele tivesse ali como quando você vai colocar um celular numa assistência ou um carro vai para uma oficina, que ele coloca aquele computador e o computador vai fazer vários testes para ver onde está o problema, né? No centro de cura, a gente ensina esses assuntos para ir verificando. Porque, incrível que pareça, a maior causa de pessoas ou não serem curadas ou não permanecerem curadas são pensamentos errados, são sofismas, são ideias que foram construídas diferentes do que a Bíblia ensina. E isso impede uma pessoa de receber cura, vai impedir a saúde dessa pessoa. Então o centro de cura está aí para ajudar a resolver esses problemas, né? Antes que a pessoa se exponha a esse poder que opera a cura. Então milagres têm acontecido, a gente já está funcionando há 8 anos agora, desde 2012. Começou dia 5 de novembro de 2012. A gente está esse tempo todo no centro de cura. Eu continuo, estou como supervisor dos centros de cura. A gente tem 46 centros de cura hoje. 43 deles são no Brasil, tem um no Chile e 2 lá no Japão. Então, está crescendo. Hoje, lá em Campina Grande, a gente tem uma diretora que foi levantada para lá. Eu estava como supervisor dos centros de cura e diretor do centro de cura lá de Campina, mas a gente tem agora a Carol Montenegro, tem feito um trabalho lá maravilhoso, né? Está fazendo um trabalho muito bom. E a gente está aqui nesse tempo em João Pessoa, né? Já há 1 ano e 3 meses.
pastoreando a Igreja Verbo da Vida de Jaguaribe, e tem sido um tempo enriquecedor, maravilhoso para a nossa vida também. Amém, aleluia. Rafael, quando você fala sobre o centro de cura, né, as pessoas estão acompanhando a gente e como você contou toda essa história de Kenny Ferreira, a gente percebe que foi debaixo de uma direção, né, Uhum, que o ministério abraçou também essa causa, como abraçou o Rema, né? Há uma exatamente. unção específica que toca as nossas escolas Rema e os centros de cura, por sua vez, também tem uma peculiaridade, É né? Como verdade. você acabou de falar, né, o que tem feito as pessoas perderem a cura ou não terem a cura é a falta de conhecimento da palavra, né? E o centro Uhum. de cura ele oferece justamente esses 5 dias de ensinamento, desse aconselhamento. Esse aconselhamento ele é feito todos os dias. Isso. Todo dia tem uma matéria, aí essa matéria vai ser repetida no ensino e depois no aconselhamento, né? Esse tempo de aconselhamento é um tempo onde os ministros vão, como eu falei, responder alguma questão que a pessoa tenha, mas vai também dar para ela versículos para meditar em casa, confissões para fazer, vai ajudar essa pessoa a fixar o conteúdo que ela recebeu na ministração. Então, todo dia terminou 50 minutos de ensino, aí meia hora de aconselhamento. Só na sexta-feira que tem 50 minutos de ensino e a imposição de mãos. Aí a pessoa já está livre para ir e ela pode retornar no centro de cura até três vezes seguidas, né? Quer dizer que a pessoa ela participa uma semana e pode participar até em 3 modalidades, 3 módulos. Três semanas, isso. Porque o que é que acontece? No começo, pastor, a gente fez lá em Campina Grande e a gente teve uma adesão muito boa, né? Pessoas começaram a vir, o pessoal começou a gostar. E você imagina, uma pessoa que está passando por um problema difícil ir para uma igreja que todo dia ela escuta a palavra, depois senta com 3 pastores para conversar e recebe o poder de Deus e a unção tá lá, e você fica naquele ambiente. Tinha gente lá que a gente precisou colocar para fora, né? Disse, irmão, volta para congregar na igreja, você precisa congregar lá, né? Aqui você vem para um momento específico e é tanto que o pastor Bud ele era muito sério sobre pessoas que estavam enfermas, né? Ele queria pessoas enfermas. Tinha gente que disse, pastor, eu queria tanto conhecer o centro de cura. Ele disse, tem dois jeitos. Ou você fica doente, você não vai ficar doente, ou você leva uma pessoa que está doente, né? Ele Isso. falava brincando. Eu ouvi um meu Deus aí, mas é brincadeira, tá? O pastor Bud ele era muito sério quando ele falava uma coisa no sentido de cumprir aquela palavra, né? Então muita gente queria, pastor, eu posso dar uma olhadinha? Não, rapaz. Ou você é equipe de trabalho, ou você está levando alguém, né? E aí o que acontece? Teve um senhor que até a gente lembra até hoje. Ele foi às 3 semanas, aí quando terminou ele ouviu a gente dizendo, olha, agora você está pronto, volta para a igreja, você vai congregar, você está curado. Ele já estava curado, mas continuou, né? As 3 semanas. E aí ele ouviu a gente dizendo que os enfermos, os irmãos que iam enfermos, podiam levar um acompanhante. Aí ele teve a sacada, né? Segunda-feira ele chegou lá de novo. A gente, irmão, você aqui de novo, mas não já tinha terminado. Ele disse, não, mas eu trouxe um doente agora, ó. Ele levou, mas acho que uns 6 meses levando doente toda semana. E a gente não, não ia fazer nada, né? Mas a gente tinha isso bem delimitado. O pastor queria atingir pessoas que estavam naquele momento padecendo e ele era muito compassivo sobre isso. E foi sobre isso que o trabalho foi estabelecido mesmo. E como o senhor disse, é fruto de uma direção, né? O pastor Bud viu o centro de cura funcionando lá nos Estados Unidos na época que ele estudava. Sim. E ele sabia que viria para o Brasil, que iria chegar em algum momento, mas ele não queria começar de qualquer jeito. Aí quando foi em 2010, finalzinho de 2010, ele começou a dar algumas notas de que queria a escola de cura vindo. Gilson falava muito sobre isso, que tinha um trabalho de cura lá em Campina Grande também. Tinham outras pessoas envolvidas, mas em 2011 foi o ano que ele disse, a gente vai começar um centro de cura. E aí começou a fazer os treinamentos e começou no ano seguinte, em 2012, em novembro de 2012. Então, o centro de cura, eles para funcionar, eles precisam de um treinamento. Eu lembro que eu fiz esse treinamento lá em Caruaru, quando eu estava lá, né? Inclusive tem um manualzinho que fala, né, que é isso aqui, centro de cura. Tá até lacradinho isso aqui, que a gente recebeu 2. Eu e Marivane, a gente usa um e o outro tá guardado, né? Centro de cura, que a gente recebeu esse material, né? Então, o centro de cura, ele tem uma estrutura de funcionamento,
né? Tem todo o manual, tem todas as matérias, tem tudo assim que é importante para que cada uma das pessoas que estejam no centro de curas possam serem alcançadas. Não é verdade? Isso, é verdade. Inclusive, a gente está com um manual, já tem um manual atualizado. Depois a gente vai Sim, dar um jeito de mandar aí para ótimo. compartilhar, porque a gente fez um trabalho, pastor, de pegar mesmo tanto o manual que eles usavam, porque lá nos Estados Unidos eles não Sim, usavam um manual em si, eles usavam era um fichário com vários ensinos, né? Aí sim. eram ministrações que foram dadas no centro de cura, estudos, esboços do irmão Reagan, esboços de outras pessoas que eles compilaram e botaram nesse fichário, aí mandaram para a gente. A gente conseguiu preparar esse material, Muito bom. fez nesse formato de livro. Essa aí foi a primeira edição. Depois a gente fez uma segunda edição que já foi a gente conseguiu fazer algumas conexões para ficar melhor os capítulos e incluiu as ministrações do pastor Bud e as atuais normas mesmo de funcionamento. Então tá um material bem caprichado, é um livro de pesquisa para quem quer ministrar cura. É muito importante. Hum, Agora, para ter acesso a esse material, precisa realmente fazer o treinamento, né? O treinamento, ele normalmente acontece de forma presencial em um final de semana. sim. São 6 horas de treinamento. E aí, na semana seguinte, quando é dado o treinamento em um lugar, normalmente a gente já faz a primeira semana de funcionamento do centro de cura naquele lugar. Estou vendo aí um monte de gente que já participou, atuou no centro de cura, o pastor Franklin, Olha que tantas benção. pessoas maravilhosas aí que estão falando, que trabalharam, atuaram. E eu posso dizer que o centro de cura é uma bênção, como uma espada de dois gumes, né? A gente vai, doa, cresce como ministros, mas a gente também é muito tocado e edificado pela palavra que nós estamos ministrando e pelo ambiente, né? Olha, tem pessoas aqui do Ceará, ó, Ceará. lá Isso. no Ceará tiveram pessoas que foram curadas de Covid-19 lendo o manual. Olha que Olha coisa aí. boa. Testemunho maravilhoso. Calcaia é minha cidade. Eu sou, na verdade, nascido em Fortaleza, mas me criei lá. Mona Lisa é a esposa do pastor Rubênio. Lá, um abraço para eles aqui também. Eita, que benção. Então a gente pode considerar que no nosso ministério tem, além das nossas igrejas, tem o braço da Escola Rema e o Centro de Cura e o Sim, Rema Prisional, né? São três instituições que, sim. assim, quando a gente olha para o que o nosso ministério tem alcançado e tem tocado, tem sido algo extraordinário, né, Uhum. Rafael? Porque quando as pessoas. Eu olho aquela passagem de Marcos capítulo 5 daquela mulher que estava enferma, né, com fluxo de sangue, Uhum. anos padecendo, sofrendo, a gente vai encontrar hoje pessoas que estão doentes, pessoas que estão excluídas da sociedade por estarem pagando uma pena onde o rema prisional alcança, e o Sim. rema presencial, né, o convencional, ele alcança todas as camadas, todos os ministérios, tocando, né, e o Centro de Cura está aí também para... Eu quero fazer o merchandise aqui das três escolas, né, que funcionam, né, no nosso E, ministério. pastor, o senhor Pode falando aí, falar. eu lembrei, inclusive, a gente já teve uma semana do centro de cura no Prisional, lá em Campina Grande. Hum, Rapaz, foi maravilhoso. A gente viu aquelas irmãs sendo tocadas mesmo pelo Espírito, os dons fluíram lá. Foi maravilhoso. E realmente são vertentes, né? Comandos que o verdade. cabeça vai dando para o ministério, e que a gente faz a nossa parte, outras pessoas tocam outras áreas e o corpo de Cristo vai crescendo nessa atuação mesmo. Mas para o nosso ministério são pedras fundamentais mesmo, né? Então, desses assuntos que você falou aí do centro de cura, né, são assuntos que eles são vivos, né? A gente vai encontrar aí a palavra, o poder que ela tem, né? A palavra de Deus que é o nosso remédio. Eu queria que Uhum. você pudesse falar um pouco acerca de cura, é, dentro desses temas que você falou, que você pudesse ministrar algo, Rafael, sobre isso e já em contrapartida te passar uma pergunta depois que você falar sobre cura, as experiências e os milagres que já aconteceram. Não vai dar Uhum. para contar todos. Eu sei que a Sim, live é pequena, né? Em 8 anos de centro de cura, imagina aí sim, que são inúmeros testemunhos. Mas eu queria que você pudesse fortalecer hoje, eu até pedi para algumas pessoas da igreja que pudessem compartilhar essa live, né? Eu acredito que, como aquela mulher que disse que ela ouviu falar de Jesus, eu acredito que ela não ouviu falar qualquer coisa.
mas ela ouviu falar do poder que emanava através de Jesus e como esse poder foi capaz de fazer aquela mulher gerar uma fé capaz de simplesmente desejar tocar nele e ser abençoado. Né? Eu sei que as pessoas não vão tocar nas tuas vestes, mas eu sei que as pessoas vão ouvir a tua voz, vão ouvir essa palavra. Amém. E eu acredito que o poder que há nessa palavra vai chegar nas casas. Essa live vai ficar gravada. Amém. E eu acredito que as pessoas, quando ouvirem, né, essa mensagem, elas vão serem despertadas para ver que é possível, não importa onde elas estejam, que o poder de Deus pode tocar a vida deles. Amém, pastor. Queria só fazer referência ao meu tio que está aqui na live. Olha que bênção. Tio Agnaldo. Agnaldo, esposo de Adrina, lá de Sim, Campina Grande, Agnaldo, sabe? Falei com ele essa semana já. Pronto, Ele é um dos nossos próximos para estar na live com a gente. Pronto, o tio tá aí na live, então. Mas pra gente é realmente Meu Deus, o pastor Bud, quando falava sobre cura divina, ele falava de uma forma tão forte. Esses dias eu estava ouvindo uma das ministrações dele na igreja sede, e ele lembrava, olha, se a gente só está falando só sobre salvação no sentido de não ir para o inferno, e a gente está deixando as pessoas ficarem debaixo da prisão da enfermidade, né? A gente está pregando um evangelho incompleto. E isso é muito forte. A gente está aqui para chamar mesmo para pregar esse evangelho completo, né? O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é interessante pensar que nós falamos sobre a justificação, nós falamos sobre o fato de nós sermos a justiça de Deus em Cristo Jesus, novas criaturas, e a Bíblia fala que foi por causa do sangue que foi vertido, né? Que nós temos agora perdão, esse sangue foi colocado como propiciação, pagamento pelos nossos pecados, e agora a gente está nessa posição de filhos, né? Sem condenação e sem culpa. Mas a gente precisa lembrar que o corpo dele também foi moído. Se a obra de Jesus fosse apenas salvação do inferno, ele não precisava ter sofrido tanto que ele sofreu antes e pós-cruz naquele momento. Porque ele colocaram coroa de espinhos, bateram, e a Bíblia deixa claro que é pelas suas feridas, pelas suas chagas, por aquilo que ele sofreu no corpo, que nós somos livres das dores e das enfermidades. Então, se Jesus não precisava, não se importava com a doença, com essa falta de prosperidade no corpo, né, da vida das pessoas, por que ele faria isso? Ele não faria, mas ele fez por causa de um propósito, tinha um significado muito grande. Ele sabia que pessoas não conseguem receber Jesus se elas não estiverem vivas. O destino de um homem é selado em vida. O diabo, ele vem para roubar mesmo. Aquele capítulo de João 10, quando fala sobre o caráter, né, daquele homem mau que vem para roubar, matar e destruir, aquilo é exatamente a essência do caráter de Satanás. De trazer destruição, de trazer morte. O ladrão vem para roubar, né, matar e destruir. E eu acredito que a gente pode encarar isso como são as atribuições principais do diabo. Né? Se ele pudesse, ele já tinha matado todo mundo, exterminado. O diabo não quer criar uma grande igreja com o nome dele na frente. O diabo quer matar todo mundo, ele nem quer seguidor, ele quer matar a humanidade. Ele não faz porque Deus tem guardado. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Né? E diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Então o Senhor, ele tem propósito de manifestar essa misericórdia, trazendo cura sobre as pessoas. A misericórdia de Deus, ela traz cura. Em si, ela traz cura. O irmão Reagan costuma dizer, eu vi que tem alguns irmãos aqui que participaram do Rema com a gente. Esses dias eu estava dando aula de Cristo aquele que cura. E uma frase que o irmão Reagan recorrentemente fala e que para mim é muito forte sobre esse ensino de cura, é de que cura é muito mais uma questão de amor do que uma questão de poder. É muito mais Deus querendo mostrar a misericórdia, o amor que ele tem pelo homem. Agora, Deus faz a parte dele, Jesus fez a parte dele, indo para a cruz. Agora, nós temos uma parte a cumprir nesse papel. Né? Nós temos um papel a cumprir nesse receber, né? Nesse recebimento das bênçãos que estão disponíveis para nós. Então, Deus fez a parte dele, Deus está manifestando amor e misericórdia. O homem precisa acolher esse amor e essa misericórdia. E antes de eu falar sobre essa parte de receber cura divina, pastor, deixa fazer uma
um lembrete, né? Que nós, como igreja, nós estamos aqui para manifestar esse amor e essa misericórdia de Deus pelo mundo, né? Nós não estamos aqui para travar uma batalha com pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Isso mesmo. Nossa luta não são contra pessoas onde quer que elas estejam. A gente está aqui para manifestar Jesus. E o diabo vai se levantar para tentar impedir isso, mas ele não pode. A gente tem autoridade. Eu estava conversando com o pastor Andrei agora há pouco, numa outra live. Eu estava falando que a gente está aqui na igreja, com os líderes da igreja, nós estamos lendo o livro Autoridade do Crente, do irmão Reagan, na versão Legado. E volto a repetir que é a versão Legado, porque existia uma outra versão que suprimia algumas partes muito importantes que o irmão Reagan fala sobre batalha espiritual e o que nós cremos a esse respeito. Isso. Então, é um livro maravilhoso da Rema Brasil Publicações. E o irmão Reagan traz muito essa consciência. Nós estamos aqui para ser corpo de Cristo. E o corpo obedece os comandos do cabeça. O corpo não obedece os comandos de outros, de terceiros. O corpo não vai... Minha mão não vai obedecer o que o senhor pode pensar. Minha mão vai obedecer o que eu penso. Então, nós precisamos lembrar que a prioridade para a nossa vida, onde nós devemos atacar, né, onde nós devemos pegar firme, não é onde nós pensamos que devemos atuar, onde nós imaginamos que seja importante. A gente precisa ouvir o que o cabeça coloca como uma instrução principal e obedecer. E cura divina foi algo que foi ordenado pelo cabeça mesmo. Não existe uma pessoa chamada para o ministério de cura e outra não. Todo aquele que crê em Jesus foi chamado para carregar esse poder curador e manifestar não só o poder, mas a misericórdia de um Deus que não está interessado que as suas criaturas sejam destruídas antes de cumprir, ou mesmo depois, né? Mas que não está interessado de que a sua criatura deixe de cumprir o propósito que ele criou para que ela vivesse. Deus quer que a gente viva na plenitude do nosso propósito. E isso não vai acontecer quando nós estamos debaixo de uma prisão, de uma limitação. Como aquela mulher em Lucas 13, que a Bíblia diz que vivia encurvada, olhando para baixo. O irmão Reagan fala tão maravilhosamente sobre esse texto. Lembrando que é exatamente isso que a enfermidade faz. Ela limita a visão das pessoas, ela coloca aquela pessoa muitas vezes olhando para baixo com um pensamento distante dos pensamentos de Deus. Muitas vezes a voz daquela enfermidade, ainda que ela não seja audível, mas ela tenta levar o homem a pensar que Deus está indiferente. E eu creio que é tão destoante das Escrituras, e eu posso dizer que tão demoníaca a ideia de que Deus está indiferente ao sofrimento do homem, quanto a ideia de que Deus é o responsável por ele. Não, Deus não é o responsável e Deus não está indiferente. Ah, pastor, mas situações podem acontecer aqui na Terra? Podem acontecer. A gente vê situações se levantando, a gente vê o diabo continua atuando, mas uma coisa que a gente enxerga nas Escrituras é que mesmo quando nós vamos passar por situações difíceis, existe uma intervenção de Deus em nosso favor. Eu gosto muito de um texto lá em 2 Coríntios, quando Paulo disse, olha, Deus não está provocando essas coisas para vocês, Deus não está jogando vocês a uma condição de teste, mas saibam de uma coisa, Ele não vai permitir que vocês sejam tentados, uma tentação sobre-humana te sobrevenha, e mais do que isso, quando vem a tentação, Ele promove escape. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando. Né? Eu sei que algumas pessoas interpretam de forma equivocada o texto de Romanos 8, se não me engano, no versículo 28, quando a revista atualizada diz todas as coisas cooperam para o nosso bem. E pessoas começam a pensar assim, não, tá vendo? Tudo aqui está cooperando para o meu bem. Essa doença está cooperando para o meu bem. Esse problema na família e tudo isso. Mas se você for pegar o contexto daquele texto, a gente não vai ter tempo de falar tudo, senão a gente vai sair do propósito que é cura divina. Mas você vai ver que aquele texto está falando sobre a intercessão do Espírito, sobre orar em outras línguas, sobre o Espírito Santo nos assistir nas nossas fraquezas. E a nova versão internacional, a NVI, diz assim, nós sabemos que em todas as coisas Deus opera para o nosso bem. Não é que todas as coisas contribuam para o nosso bem, mas que Deus, em todas as coisas, Ele promove. Isso que Paulo fala, isso é
um ensino que é contínuo nas Escrituras. Como eu citei aqui, 2 Coríntios, se não me engano, é o capítulo 13, mas que fala isso. Deus, ele promove no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade, ele está promovendo escape. Onde Deus está trabalhando? No problema? Para que o problema fique maior? Não, não. Deus está trabalhando no escape. Ele está promovendo uma oportunidade para que eu saia daquele lugar para um lugar diferente. Essa palavra no grego traz a ideia, né? O irmão Rick Renner coloca uma ilustração como um caminho por fora para chegar a um determinado final. É como se um corredor fosse aberto, para que eu não ficasse naquele lugar de pressão onde o diabo vem para me destruir, mas que eu entrasse nesse caminho secreto que Deus preparou para mim, para que eu fosse livre, para que eu experimentasse livramento. Deus já promoveu um caminho que hoje, para a gente, não é mais secreto, foi revelado, é chamado de mistério nas Escrituras, mas é um mistério que foi revelado e que é Cristo Jesus. Jesus é o nosso lugar de escape. Jesus é o nosso lugar de segurança. Jesus é o nosso lugar de preservação. Quando a tentação vem, quando o problema se levanta, lembra de uma coisa. Deus não permitiu que uma coisa que não fosse possível de ser vencida na força e na graça dele, chegasse até você. Existiam coisas muito maiores que o diabo intentava fazer. Destruir, matar e roubar. Mas saiba de uma coisa. Deus é muito maior para livrar do que o diabo para afligir a vida de uma pessoa. Se o diabo pode ousar se levantar contra alguém que é a imagem de Deus, saiba de uma coisa, meu irmão. Jesus é o teu lugar de segurança, de preservação, de proteção, de restauração. Ele combina em si mesmo toda a natureza de livramento que Deus tem. E sabe, quando nós acolhemos a palavra, e aí eu vou voltar, eu estava falando para a igreja, nós temos responsabilidade de pregar essa mensagem. Não é, eu acho que deve ser feito, não é confortável ou deixa de ser. Sabe que a gente está vivendo numa época, pastor, onde o ateísmo tem sido sinônimo de inteligência. Né? Pessoas querem associar o ateísmo a uma pessoa inteligente, a uma pessoa que é culta, a uma pessoa que está em alta nesse tempo. E eu posso te dizer, meu irmão, não existe nas Escrituras, se a gente for pegar, sabe, Deus, ele faz questão de confundir a sabedoria desse mundo. Verdade. Deus faz questão de pegar as coisas que são humildes, como alguns textos dizem, insignificantes, para reduzir a nada aqueles que acham que são poderosos e que têm alguma coisa. Nós não temos nada contra a ciência. Eu gosto de deixar isso claro também, porque eu sei que por muito tempo o diabo ele, como eu gosto de dizer, é o diabo há muito tempo. Ele faz diabolice já há bastante tempo. Ele sempre tenta levar o crente a viver num extremo. Ou ele vai estar em um extremo, ou no outro extremo. O diabo vai tentar nos tirar do centro das Escrituras, e o centro é Cristo. Nós vemos Jesus, por exemplo, usando o médico como um símbolo de algo que ele vinha para fazer na humanidade. Não é? Jesus disse, olha, não são os doentes que precisam de médicos. Eu vim nessa condição como médico para pessoas que estão doentes, não para pessoas, não são que precisam de médico, é o doente. Então eu vim como médico para os doentes. Então, Jesus não desvalorizou a profissão do médico, Jesus não desvalorizou a ciência aplicada no trabalho que um médico faz, Jesus não desmereceu isso, pelo contrário, Jesus valorizou. Jesus como se Jesus viesse mesmo com essa figura de ser um médico, mas obviamente ele não é só um médico natural que trabalha debaixo de um conhecimento natural. A gente lembra disso, tem tantas músicas antigas que falam sobre isso, e eu creio mesmo que ele é o médico dos médicos. Amém. Lá em Êxodo 15, 23, a Bíblia fala, Êxodo 15, 26, a Bíblia fala que ele é o Senhor que nos sara, ele é Jeová Rafá. E tem algumas versões em inglês que eu gosto muito. Tem uma versão que diz que ele é o nosso médico. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Nessa versão em inglês ele diz, eu sou o teu médico. Agora tem uma versão que eu gosto mais ainda, onde Deus diz assim, eu sou o teu especialista. Eu não sou só um médico em geral, eu sou o especialista para aquilo que você pode ter necessidade. Deus se manifesta dessa forma em Cristo Jesus. Então, graças a Deus pela ciência.
né? Graças a Deus, porque existem médicos aí que podem ajudar pessoas, socorrer pessoas, Verdade. nos ajudam em muitos momentos da vida, né? Na hora do parto, em tantos outros momentos que a ciência médica ela é uma bênção. E eu posso te dizer, Deus ele não quer mesmo que o homem esteja em sofrimento, que o homem esteja largado, indiferente, até porque a Bíblia diz, pastor, e eu gosto muito de lembrar disso, que em Cristo estão todas as riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Se Deus não tivesse dado a conhecer por meio, para os cientistas, né, por meio do que foi criado, o homem não chegaria às conclusões que chegou sozinho. Não adianta. E aí o que é que acontece? O trabalho do diabo é de tentar inflar o homem para aquela ideia de que tudo que o homem conquistou e conseguiu foi por ele mesmo, foi pelos seus méritos. Olha o que você conquistou, olha o que você tem, olha o que você... E é exatamente a mesma coisa que o diabo fez lá no Éden. É a Isso mesma mesmo. coisa. Ele disse, aí, tu não quer ter todo o conhecimento aí, tu não quer ficar sabendo de tudo de uma vez? Rapaz, você merece conhecer, você merece saber. Valoriza o saber. Irmãos, graças a Deus pelo saber. Eu amo estudar, amo ler, não tenho nada contra ciência, mas eu posso te dizer, meu irmão, que Cristo é o ambiente mais completo da sabedoria e do conhecimento, não é? Agora, eu não posso deixar que a minha mente natural ela conduza a minha vida, porque o homem não foi criado para ser conduzido pelo seu intelecto, pela sua alma. O homem foi criado para ser conduzido pelo seu espírito. O homem foi criado para ser conduzido por aquilo que Deus diz. E o Amém. propósito de Deus era de, através da comunhão com Adão, da comunhão que Adão tinha com ele, que Deus pudesse revelar o conhecimento que Adão precisava ter. Imagina como a gente teria acesso a um conhecimento ilimitado por meio de Cristo, se o homem não tivesse escolhido o seu próprio caminho. E é aí onde está o problema. Quando o nosso caminho começa a divergir de Cristo e a entrar só no conhecimento natural, na vaidade do intelecto, na ideia de ser um ateu bem-sucedido, pessoas acabam saindo. Irmão, saiba de uma coisa, Deus, ele tem o suprimento, todo o conhecimento, ele tem toda a graça, ele tem todo o poder, e o nosso trabalho é nos conservar em humildade. O que é humildade? O pastor já falou, deve ter falado isso várias vezes aí, porque é uma consciência para a gente, irmãos. Humildade não é você se ver pequeno, humildade não é você se ver menor do que as circunstâncias. Humildade é você dizer, o Senhor disse, eu creio, e ponto final. Ah, mas estão dizendo, a ciência, nesse momento está falando uma coisa diferente. Fica tranquilo. Deus está falando a mesma coisa desde sempre, e a palavra dele permanece para sempre. Amém? A gente não precisa estar aqui lutando com pessoas para que elas entendam que a palavra de Deus é verdadeira. A gente precisa viver essa palavra. E aí, volto para o coração do que eu estou compartilhando. Eu sei que talvez eu estou falando muito na perspectiva da igreja. Relaxa. Mas como igreja, nós precisamos nos levantar nessa consciência. Não estou brigando contra os ateus, eu não estou lutando contra quem fala mal da igreja, eu não estou num combate com essas pessoas, não. Eu estou em Cristo, compartilhando Cristo para as pessoas que estão perdidas. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é deixar a luz da palavra, a luz da mensagem. Sabe, que as pessoas vejam mais a mensagem do que a nossa personalidade, que as pessoas vejam mais a mensagem do que o que elas enxergam, o nosso jeito de fazer. Irmãos, a gente está aqui para manifestar Cristo, e Cristo Amém. vai trazer luz, vai trazer restauração, vai trazer cura. Sabe que muitas pessoas não pregam sobre cura divina por causa de vaidade, porque elas ficam pensando, e se eu pregar a cura e não acontecer? Meu nome vai ser envergonhado, as pessoas vão zombar de mim, as pessoas... Irmão, lembra de uma coisa, a gente não está aqui para valorizar o nosso ego, o que a gente pensa que é certo. Volto a repetir, estou voltando para os mesmos textos, mas Paulo disse, olha, eu não estou pregando para vocês sabedoria ou palavra de persuasão humana, palavra de sabedoria humana. Eu não estou aqui para te impressionar com o meu linguajar, eu estou aqui para manifestar o Espírito de Deus que opera através da mensagem, não é? E Paulo não está falando sobre não usar palavras bonitas. Paulo está falando sobre não usar a dissimulação humana para alcançar um determinado fim. Né? Nada contra
usar palavras bonitas do nosso vocabulário, crente fala bem, crente fala bonito, isso é verdade. Mas a gente não está aqui para fazer isso, a gente apenas, né? Apenas para falar bonito. A gente está aqui para manifestar o Espírito de Deus, que vai trazer destruição para o jugo, a unção despedaça o jugo, e isso é verdade em qualquer época da história. Isso é verdade no passado, isso é verdade hoje, isso vai ser verdade depois da pandemia. O jugo é despedaçado quando a unção do Espírito é liberada. Não são os pensamentos humanos que vão liberar a unção do Espírito, são os pensamentos de Deus. E qual é o pensamento de Deus para liberar a unção? Cristo, o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai continuar fazendo por intermédio do corpo. Então, irmãos, nosso trabalho é pregar a mensagem. Qual é a mensagem? Cristo Jesus. Agora, se você está, de alguma forma, enfermo, talvez essa live esteja chegando para você em um tempo de adversidade. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã, aqui mesmo da igreja. Ela estava nessa condição que nós estamos enxergando por aí, e ela estava numa crise de falta de ar, e ela disse que não sabia o que fazer. E o que ela fez foi, eu vou ouvir a palavra. Ela abriu o Facebook e foi lá no centro de cura nos dias que a gente estava tendo live, não é? E ela pegou, na verdade, não foi nenhuma live, foi uma palavra que já estava gravada lá. E a mensagem estava sendo anunciada. E ela disse que na crise de falta de ar, ela não estava conseguindo se concentrar. Sabe, irmãos, o diabo, ele vai sempre tentar roubar a nossa concentração, né? O nosso foco da palavra. É focar na palavra que vai produzir resultados. Ele vai sempre tentar nos tirar desse lugar. Não é? Pode ser por meio de incredulidade, distração, de tantas outras coisas. Ele vai tentar nos roubar desse lugar de confiança na palavra. Porque é a palavra que vai operar resultados. Então, a irmã começou a ouvir a palavra e disse que a mente dela estava vagando. Ela não estava conseguindo se concentrar. Mas porque ela ficou por tempo suficiente ouvindo, sabe o que aconteceu? A palavra foi como que puxando a atenção dela. Foi como que prendendo a atenção dela. A Bíblia fala que o povo que ouvia Jesus falar ficava como se fosse... como é que a Bíblia fala? Tem uma expressão, é porque ela é um pouco diferente em algumas versões. Mas é como a palavra é possuída. É como se as pessoas ficassem possuídas por aquela palavra enquanto Jesus estava falando. Verdade. Elas ficavam impactadas com a palavra. Se eu posso dizer de uma outra forma, é como se aquela palavra fosse aquele... sabe, a luz para mariposa, alguma coisa assim. Ela olha e não consegue... Isso. Ela fica vidrada. Meu irmão, a palavra ela tem poder para operar no teu espírito, ela tem poder para operar na tua mente e ela tem poder para operar no seu corpo. Agora, eu preciso deixar a palavra fazer o que ela faz, né? Diz que as pessoas ficavam possuídas pelo ensino que Jesus falava. Elas ficavam cheias, elas ficavam... Meu irmão, aí a irmã disse que ouvindo a palavra, ela disse que ela foi ficando daquele jeito. A mente da... por favor, entenda o que eu quero dizer com essa expressão. É como Paulo diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É quando o pensamento não quer vir. Mas a palavra e o ensino de Cristo puxam um pensamento, mesmo que ele não queira... Poderoso, isso mesmo. Mesmo que ele não queira ouvir. É como aquele menino que vai sendo puxado pelas orelhas, né? Quando a mãe diz, vem cá, você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Se a gente ficar exposto à palavra por tempo suficiente, aqueles pensamentos errados vão ser puxados pela orelha e eles vão ter que ouvir a palavra e eles vão ser transformados, né? Eles vão ser... vai ser quebrado o cativeiro daqueles pensamentos. E a gente vai poder alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Então, quando Jesus falava, acontecia isso. A irmã estava ouvindo, ela disse que a mente dela foi chegando na palavra, ela foi ficando quieta, começando a observar, a falta de ar foi embora e todos os sintomas, e ela está completamente restaurada. Então eu creio, pastor, chegou um tempo da gente valorizar mais a mensagem, sabe? A gente não precisa enfeitar, como o irmão Scott Webb falou algumas conferências atrás aí, na Conferência do Sudeste. Ele disse, a gente não precisa diluir a mensagem. A mensagem não tem que ser diluída para as pessoas ouvirem. Não. A mensagem tem que ser exemplificada. A mensagem tem que ser, no melhor sentido dessa palavra, mas a mensagem ela tem que ser vivida, ela tem que ser encarnada.
Eu tenho que manifestar a verdade com a minha vida, manifestar os sinais, né? E eu estava falando na outra live com o pastor André, e vou finalizar com isso, eu falei demais, desculpe, pastor. Não, fica Mas tranquilo, tem um tempinho. Jesus falou sobre sinais, não é? Os sinais vão seguir a mensagem. O que um sinal faz? Não é? Tem várias ilustrações para isso. O irmão Rick Renner traz algumas delas. Eu gosto de algo que eu vi um amigo citando, de que os sinais eles funcionavam para Roma como aquelas placas que a gente tem nas ruas. Olha, ou numa estrada, né, numa BR. Você vê, daqui a 10 quilômetros vai chegar em Ponta Porã, daqui a 5 quilômetros, daqui a tantos quilômetros você vai chegar lá. E aqueles sinais, eles apontam para um centro, né? Eles apontam para um determinado fim. E eu posso dizer que cura divina vai apontar para a palavra. Cura divina vai apontar para a mensagem. Cura divina vai apontar para o verbo da vida, que é Jesus. Então, as curas, elas vão manifestar isso. Por outro lado, existe uma outra figura desse Semeon, que é a palavra para sinais, que é aquela cera que é colocada na carta e que de repente o rei vem e chancela, né? Coloca o seu anel e fica o símbolo real naquela carta. Não é? Os sinais são aquela autenticação de Deus sobre a sua mensagem. A palavra de Deus sempre vai operar milagres, sempre vai operar sinais. Se você tem necessidade de receber cura no seu corpo, recebe a mensagem, pensa em Jesus, ouve Jesus. Como o Números 21 traz o símbolo daquela serpente de bronze, né, que foi levantada, quando o povo de Israel estava sendo picado por serpentes abrasadoras e eles estavam prestes a sucumbir mesmo por causa da quantidade de serpentes. Deus disse, levanta a serpente de bronze e vai acontecer assim. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Eu fui picado por uma serpente, tem veneno na minha veia, eu quero me deitar, eu quero descansar, eu estou ficando tonto. Independente do que você queira, você precisa olhar para a serpente mesmo de bronze que for levantada. Meu irmão, se você está passando por algum momento de dificuldade na área de enfermidades, eu posso te dizer hoje à noite, eu posso orar, eu vou orar, creio no poder de Deus, o poder de Deus vai tocar a sua vida. Independente de que circunstância você esteja passando, a unção ela é o suficiente para quebrar o jugo. Mas saiba de uma coisa, quando situações assim se levantam contra nós, a gente precisa manter um olhar fixo para Jesus. A gente precisa manter um olhar fixo para a palavra. João no capítulo 3 diz que a serpente de bronze era um símbolo de Jesus. E como Cristo foi levantado e atraiu todos a ele, aquela serpente, ela tinha o poder de destruir o veneno que estava na corrente sanguínea daquelas pessoas. Meu irmão, a palavra opera milagres. A palavra opera o extraordinário, né? Não importa o que você precisa. Olha para Jesus. Olha para a palavra. Mantenha o seu olhar fixo. Não deixa ninguém te roubar dessa atenção. Fica cheio de consciência, né? Fique possuído por esse entendimento da palavra, não é? Não estou falando sobre volto a repetir para que todo mundo entenda. Estou falando de uma possessão, de uma convicção, sabe? Isso. A Bíblia muitas vezes usa a palavra espírito para representar atitude, não é? Isso. Tem uma atitude diferente, um espírito diferente. Então saiba de uma coisa, você precisa manter essa atitude, esse espírito de estar conectado à palavra, de deixar essa palavra operar eficazmente em você. A palavra é o que você precisa. Você não precisa de uma... Não sei o que você pensa que precisa. Vamos lá, não vou exemplificar tudo. Mas, o que você pensa que precisa? Você precisa da palavra. A palavra vai operar em você muito mais do que qualquer outra coisa. Não é? Então eu creio no poder de Deus. A unção está disponível, pastor. Eu sei que está. Para operar restauração sobre pessoas, para trazer cura divina. Mas o que eu posso te dizer é que, meu irmão, agarra a palavra. Ela é o teu salvo-conduto. Ela é a tua condição. Não é? Do mesmo jeito que o surfista, quando vai para o mar, ele não pode... Eu não sei se você já teve uma experiência assim, eu já tive. Né? De dizer, rapaz, eu vou surfar. Hoje eu vou surfar. Não, eu não sou um bom nadador. É? Eu também não, graças a Deus. Mas eu disse, eu vou surfar, me dá aqui essa prancha. Eu vou lá. Eu não sou um bom nadador. Na hora que eu vi o tamanho da onda que estava vindo, a primeira coisa que eu fiz foi jogar a prancha para lá e tentar me salvar. Né? Senão eu vou ficar vivo, que é mais importante. E sabe que quando circunstâncias se levantam, quando problemas se levantam,
Existem coisas que você deve largar e existem coisas que você não pode largar porque são a sua vida. A palavra é o poder de Deus para trazer saúde sobre o seu corpo, para trazer equilíbrio para a tua vida, para trazer paz para a tua alma. Se você tem que largar alguma coisa, larga as tuas dúvidas e não deixa a palavra, porque ela vai te conservar em saúde divina. Amém. A palavra diz Amém. que devemos nos apegar com mais firmeza a essa palavra, né? Essa palavra que vai nos libertar, que vai nos curar. Eu sei que você talvez que esteja assistindo agora essa live ou assista ela posteriormente, né? Saiba que tudo isso que o pastor Rafael falou, né, sobre a gente que está com os olhos na mensagem. Eu tenho a passagem da mulher do fluxo de sangue, ela para mim é uma das melhores que tem, porque ela retrata justamente alguém que olhou para a mensagem. Ela olhou para aquilo que ela ouviu e ela ficou tão fixa, né, possuída, né, com essa convicção que a Bíblia diz, não trata outra referência, a não ser a dela de ir de encontro com o que acontecia naqueles dias, né? Naqueles dias Jesus estava impondo as mãos sobre as pessoas e aquela mulher não esperou que Jesus colocasse as mãos sobre ela. Ela simplesmente desejou, quero tocar. Se eu tocar, algo vai acontecer sobre a minha vida. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live, né, se prepare, o pastor Rafael vai orar por você, vai orar pela tua vida. Eu creio no poder restaurador. A palavra não há barreiras, né? O centurião de Cafarnaum desfrutou desse poder, né, da distância, de poder confiar, de olhar para a mensagem, de olhar para a palavra e o poder se manifestar. Então você que está aí acompanhando a gente, talvez esteja no final da live, se você conhece alguém aí, né, esses minutos finais agora a gente vai poder orar por essas pessoas, compartilha, chama, né? Eu creio que testemunhos. Eu queria que o pastor Rafael, antes de orar, né, a gente ainda tem, acho que 8 minutinhos ainda, eu queria que o pastor Rafael falasse sobre alguns testemunhos que der tempo, para em seguida você poder orar, né, do que aconteceu lá no centro de cura. Como você falou, já houve aí curas, né, de Covid-19, né? Eu acho que as pessoas elas precisam saber que essa palavra ela funciona no meio desse pânico. Enquanto a mídia está tentando dizer não há cura, ninguém está fazendo nada, é mentira. Essa palavra é cura, essa palavra realmente está aí para funcionar. E nós estamos aqui para pregar essa palavra. E as pessoas que crerem nessa mensagem, ficarem completamente possuídos dessa mensagem, elas vão desfrutar dessa cura, desse poder. Não, é exatamente isso, pastor. Às vezes as pessoas elas querem, e é o que normalmente acontece, quando você vai falar para alguém, né, a respeito do poder curador de Deus, a primeira coisa que elas pensam é, mas eu ouvi uma pessoa que morreu e que dizia que cria e que, cadê? O que foi aconteceu? Por que não deu certo, né? Pessoas elas querem sempre associar a palavra a uma coisa que não funcionou. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos nos lembrar daqueles que pela fé, imitar a fé daqueles que pela fé e perseverança alcançaram a promessa. Então, parece que existem dois tipos de exemplo. Um que eu não devo seguir e um que eu devo seguir. O exemplo que eu devo seguir é daquelas pessoas que pela fé possuíram aquilo que foi dado. Por quê? Porque aquelas que não possuíram, provavelmente, na verdade, eu vou até retirar essa palavra, com certeza não foi culpa de Deus. Verdade. Deus não é o responsável por não fazer. Jesus disse clara a mensagem dele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Como alguém pode culpar a Deus e dizer, olha, eu pereci, Deus? É culpa do Senhor. Não. Jesus foi dado para que isso não acontecesse. Jesus é a maior prova de amor de Deus pela humanidade. Agora vai acontecer para aquele que crê. E aí é onde entra a nossa parte no trabalho, né? E crer não é uma opressão. Assim, a gente não está dizendo, olha, tem que crer agora porque senão não vai funcionar. Não, irmão. Crer é a resposta natural esperada por Deus para alguém que ouve a sua palavra. Verdade. Fé é a resposta a isso absurdo quando diz que o justo vai viver pela fé. Pessoas dizem, olha, aquela igreja, o povo, quando não é curado, eles dizem, é por causa da falta de fé daquela pessoa. Não, irmão, não se trata disso. Se trata de que eu preciso me expor por tempo suficiente para que a resposta natural, a palavra de Deus, meu amigo, não tem como não funcionar. A gente tem, pastor, na equipe, uma ministra, por exemplo, lá em Campina Grande, que ela chegou lá no centro de cura, ela foi curada de lúpus. E aí o que aconteceu? Ela foi curada
Ela disse, eu vou ficar na equipe e vou trabalhar. Olha que Olha coisa aí. boa. Hoje a gente usa ela como um dos exemplos. Tem vários. A gente teve pessoas que entraram na equipe depois de ter sido curadas de câncer, pessoas que entraram na equipe depois. Eu lembro de uma família que eu encontrei no Rema, lá em Campina Grande. Eu estava dando aula Sim. de Cristo aquele que cura. E aqueles irmãos chegaram para mim e disseram, olha, pastor, o senhor não me conhece, mas eu, meu irmão, um outro parente, não me lembro se era primo, nós viemos para fazer o Rema só porque nosso pai foi curado. Olha. Eu disse, qual era o problema dele? Ele disse, não, ele era cego e ele voltou a enxergar. Só que isso já é maravilhoso. Agora, olha o que aconteceu. Ele foi para o centro de cura, passou uma semana lá. No dia da imposição de mãos, a palavra que saiu da nossa boca foi, em 30 dias, ou não, em 10 dias, esse homem vai voltar a enxergar. E eles ficaram ouvindo aquilo e disseram, não, ele deve ter dito isso porque não funcionou na hora. Sabe que o dom da fé, ele vai se manifestar, e muitas vezes o dom da fé, ele vai receber de forma passiva uma determinada verdade. Isso. A manifestação dos dons, né, da operação de milagres, recebe aquilo de forma ativa, faz acontecer. O dom da fé vai falar e vai aguardar. E coisas vão acontecer, como foi dito. A gente mantém o nosso lugar de fé, obviamente. E eu lembro que foi muito marcante para eles ter acontecido exatamente nos dias que foi falado, né? Então, o homem voltou a enxergar, poderia exemplificar aqui de tantas coisas maravilhosas que aconteceram. Lembro de uma ministra de cura que já teve a oportunidade de ressuscitar uma criança, né, pelo telefone, orando pela criança que já estava morta, já no IML, já estavam esperando para liberar o corpo para fazer os procedimentos, e a criança voltou à vida naquele lugar. Lembro de tantas atividades. Pastor, a gente já teve uma reunião do centro de cura. Eu lembro que para mim foi muito marcante. Foi a primeira vez que eu tive tantas pessoas em cadeiras de roda num lugar. A gente estava em um lugar com quase 100 enfermos. Tinha 4 pessoas na cadeira de roda. E eu, na época, iniciando nesse trabalho, pensando, meu Deus, tem muita gente na cadeira de roda, né? Você, como ministro, fica, rapaz, tem gente demais aí. Eu vou impor as mãos e vou passar bem ligeiro. E a unção estava muito forte, eu fiz aquilo. Passei bem rápido. Quando terminou no final da fila de oração, eu disse, ei, Manu, e os paralíticos? Olha ali como tá. Ela disse, não, todos estão andando. Eu disse, é sério? É sério? Pô, eu vou voltar. Eu já tinha saído para uma salinha. Eu disse, deixa eu voltar aqui. Porque o poder não está na gente. Não é nossa habilidade, está na mensagem. Falta 1 minuto. A gente precisa orar pelos irmãos. Pode. Falta 3 minutinhos. Não apareceu 2 minutos 3? Aqui ainda não. Não, tranquilo. Conclui aí, então, em seguida você pode orar. Não, então, a gente tem visto coisas acontecendo assim constantemente, não é? E o trabalho é só apresentar a mensagem. É só isso. As pessoas não precisam da nossa personalidade, as pessoas não precisam do que a gente pode contribuir naturalmente com a vida delas. As pessoas precisam conhecer Jesus e ponto final. 2 minutinhos, eu queria que você pudesse orar e a gente poder encerrar essa live. Eu sei que as pessoas vão ser curadas por essa oração também. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu poder, Pai. Obrigado porque o seu poder está sendo liberado sobre as palavras ditas. E eu declaro em nome de Jesus agora, sobre quem estiver nos ouvindo, restauração completa em nome de Jesus. Eu declaro espírito de enfermidade fora. Eu declaro atuação de demônios fora em nome de Jesus. E eu declaro a saúde divina tocando o corpo dos meus irmãos agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro pulmões restaurados. Eu declaro, Pai, os pulmões cheios da vida de Deus nesse momento. Cheios de vida para conduzir essas pessoas para o destino que o Senhor tem para elas. Eu declaro em nome de Jesus restauração completa. E pela fé, Pai, eu te agradeço por tantos testemunhos que nós vamos ouvir do que o Senhor está operando agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Rafa, obrigado por essa live, foi uma bênção. E obrigado por você, por Manu, por ter atendido esse nosso convite. Eu acredito que a palavra foi semeada aí e muitas pessoas vão ser tremendamente abençoadas. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Um prazer para mim. Deus abençoe, queridos. Amém. Então, pessoal, sexta-feira nós temos uma live especial, Dia dos Namorados, tá bom? Então se prepara aí, a gente vai fazer algo bem diferente aí, vamos ter a participação de várias pessoas. Então eu queria agradecer por todos vocês que estavam aí, Renato Galdardi,
Rafael, Renan, Bárbara, Manu, eita, tanta gente boa. Enfim, a gente está encerrando. Queria que você pudesse compartilhar essa live, né? Essa palavra de cura que foi ministrada hoje. Com certeza vai abençoar você e aqueles que ouvirem, tá bom? Então, tchauzinho. Até a próxima. Deus abençoe a todos nós. Amém? Fica na paz.